Vamos começar com o primeiro fato, que é a pergunta mais perguntada de todos os tempos. Elane, os homens portugueses são bonitos? Eis a questão. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Elane, esse daqui é o Elane de Portugal. Vocês já estão me pedindo há algum tempo para eu fazer um vídeo. De vez em quando vocês perguntam para mim lá no meu Instagram. É aquelas minhas amigas, aquelas pessoas com quem eu faço amizade lá no meu Instagram, e de vez em quando elas estão falando comigo, perguntando se os homens portugueses são bonitos mesmo. Como são os homens portugueses. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou contar tudo pra vocês. Porque eu também sou casada com português, então eu posso dizer a vocês que eu tenho um pouco de propriedade em falar sobre os homens portugueses e contar pra vocês alguns segredinhos. Você que tem curiosidade pra saber como são os homens portugueses, se eles são iguais aos brasileiros, se não são, os gostos dele. Não sai daí. Roda a vinheta. Tem gente que diz que homem é igual em qualquer parte do mundo. Se você concorda, comenta aqui embaixo. Eu discordo completamente que homem é tudo igual em qualquer parte do mundo. Eu acho que não. Então nesse vídeo eu vou falar com propriedade de dois tipos de homem, do brasileiro e do português. Do brasileiro, porque eu conheço, que eu sou brasileira, e do português, porque eu sou casada com um. Mas dizer que os homens são iguais em toda a face da terra, vamos dizer assim, eu não concordo. Então eu vou começar falando sobre o homem português, da personalidade do homem português, ou pelo menos do homem português que eu conheço. Uma coisa que eu notei muito aqui é que os homens portugueses, eles são muito família, eles são muito caseiros. O homem português, ele é muito mais caseiro do que o homem brasileiro. Essa é uma característica marcante. O homem português, ele é um homem que eu posso descrever ele assim. Ele vai para a faculdade, ele conhece uma menina na faculdade, então ele começa a namorar aquela menina na faculdade. Quando termina a faculdade, ele casa com essa menina e constitui família. A sua família, ou seja, filhos, muito mais tarde. Como por exemplo, eu tô cansada de andar na rua e eu penso que aquele homem que está com aquela criança é o avô da criança, ou no limite o tio da criança. Eu nunca penso que aquele homem é o pai daquela criança, porque você vai ver muito isso aqui em Portugal. Eles deixam para ter filhos muito depois da profissão. Eles se formam na universidade, conhecem a sua esposa na universidade e depois eles vão batalhar para uma vida melhor, para ter a sua casa própria, para ter, né, uma vida estruturada. E logo depois dessa vida estruturada é que ele vai ter filho. Então nisso já são o quê? 35 anos, 40 anos que eles vão ter filhos. Por quê? Porque eles colocam a vida profissional muito na frente. Então essa é uma característica marcante que você vai ver muito aqui em Portugal. Eu tô falando de Portugal, mas eu acredito que na Europa, né, na França, na Espanha, seja a mesma coisa. E a mulher também. Você vê mulheres de 40 anos com filho pequeno, filho assim de 5, 6 anos. Claro que no Brasil eu não posso nem fazer, não vou nem comentar, entendeu? Esse fato no Brasil, porque no Brasil é tudo muito precoce. No Brasil as mulheres têm filho cedo e é tudo cedo e é tudo precoce. Aqui não. Já falei da família, agora eu vou falar da beleza do homem português. Gente, vou contar um segredo pra vocês. Quando eu morava no Brasil, nem sonhava com esse meu marido e nem sonhava em vir aqui para Portugal. A única característica que eu conhecia do homem português, que agora eu vou falar sobre beleza, eu imaginava o português assim, aquele baixinho, de bigodinho, com palitinho na boca e andando de tamanco. Porque quando eu era criança, na minha rua, tinha uma padaria. E aquela padaria era de um português, e o português só andava assim. Então eu cresci tendo essa imagem do português na minha mente, né? Mas depois que eu vim aqui pra Portugal, gente, olha, completamente eu zerei aquele pensamento que eu tinha, aquela imagem que eu tinha do português. Porque olha, os portugueses são muito bonitos. Os portugueses são muito cheirosos. Ai, que delícia! Principalmente os portugueses novos. Esses meninos novos, eles são muito, mas muito vaidosos. Eles são assim, gostam de andar na moda, gostam de andar de tênis na moda, aquelas calcinhas bem apertadinhas, coisa que eu nunca imaginava.
Para você ter uma ideia como o português é bonito, eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem dos portugueses que fazem parte da polícia aqui, gente. Olha, sabe aqueles calendários de Natal? É exatamente isso. Eles poderiam estar num calendário, porque os policiais aqui de Portugal, gente... Olha, meu marido que não me ouça. Mas são muito bonitos, são altos, são musculosos. E se você tem uma visão de um português, entendeu? Baixinho, de bigode, com palito no dente, você pode tirar isso da sua cabeça. Para de ser doida! Porque isso não tem mais aqui em Portugal. Claro, você vai encontrar, né? Eu até brinco com meu marido assim, tipo, ó, aquele dali é português raiz e aquele dali é o português Nutella. Porque dá pra fazer a diferença, o português moderno e o português, né, que é mais tradicional, lá do norte de Portugal, aquele baixinho de bigode. E tem o português aqui de Lisboa e das grandes cidades aqui de Portugal, que fogem completamente aos padrões, vamos dizer assim, daquele português que a gente imagina. Eu cresci ouvindo minha mãe dizendo assim: Eu não quero que minha filha case com o português porque o português ele é muito pão duro. português é muito seguro. Tá certo? Não sei. Tá certo. Você não vai conhecer nenhum português assim muito mão aberta. E com relação às finanças, é a característica deles, gente. Eu não digo nem que é o português, mas o europeu é assim. Brasileiro é muito mão aberta, brasileiro gasta mesmo. Como aqui em Portugal não tem esse negócio de cartão de crédito em pagar em 12, 24, 36 vezes, como o brasileiro faz, então aqui em Portugal a história é outra, já que nem tem cartão de crédito assim, nem todas as lojas aceitam, ou quase nenhuma loja aceita. A característica do português é essa mesmo. Não é que ele seja pão duro, mas ele é muito responsável. Ele não fica aí gastando dinheiro torto e à direito. Ele gasta dinheiro muito... Ele gosta de gastar dinheiro na casa dele. Ele não gosta de esbanjar comprando coisas fúteis, comprando coisas sem necessidade. Agora, uma coisa é certa. O português... ele gosta muito de tirar férias, então ele trabalha muito, mas quando chega no período de férias, que é de julho, você não vai encontrar um português nas ruas, gente, porque ó, todos eles já foram embora para o Algarve, porque eles gostam muito de tirar férias. Para eles férias é assim uma coisa sagrada, então o português gosta de gastar dinheiro só nas férias, indo pro Algarve, num hotel, num hostel, em qualquer coisa que seja. Mas assim, no modo geral, eles não gostam de ficar gastando dinheiro à toa. Eles gastam dinheiro sim, mas assim, para dentro de casa, né? Comprando aparelhos eletroeletrônicos. Isso eles fazem muito, mas eles não são assim de soltar a grana assim à torta direito, gastar com isso, com aquilo. Não, eles são muito seguros com relação a isso. Isso é uma diferença que eu achei assim gritante entre o homem português e o homem brasileiro. Com relação a, vamos dizer assim, romance, como é que é esse homem português? Bom, o homem português é bem diferente do homem brasileiro. O homem português, ele não é assim meloso, ele não fica dizendo pra você eu te amo, a torto e adoidado, ele não fica, sabe, beijando toda hora, ele não fica se pegando toda hora. Gente, ele é muito diferente, ele é mais seco, vamos dizer assim, né? O homem português, ele não é aquela coisa, não digo assim muito romântico. O homem português não é muito romântico, não é de ficar dando flores pra mulher. Gente, eu tô falando isso com propriedade, viu? Porque o meu marido não é de ficar mandando flores, não é de ficar toda hora falando eu te amo, meu amor, minha vida. Essas coisas assim, não são. Você tem a segurança do amor dele, ele é teu e você é dele, mas ele não fica toda hora dizendo eu te amo, meu amor, mandando recadinho pelo WhatsApp, nada disso. É bem diferente. O homem brasileiro, ele é um homem mais pegador, mais, né, sabe como é que é, né? Tem aquele molejo e tal. O homem português não é assim. Ele é mais seguro de si, ele é mais seco, não é de ficar falando eu te amo. Ele sabe das datas importantes, que é a data de namoro, é a data
de casamento, ele comemora junto com você, ele te leva para jantar, mas ele não é de ficar falando toda hora que ama você, de beijo, de abraço, aquela coisa toda que o homem brasileiro tem. Você vai sentir falta disso. Se você namorar ou casar com um homem português, eu até confundi. Se você for casar ou namora um homem português, você vai ver isso que eu tô falando. Vai sentir isso. Eles são mais secos, eles são mais contidos. Eles são mais discretos, não são de ficar falando toda hora, não é de ficar abraçando você no meio da rua, muito menos ficar beijando você na frente de todo mundo. Eles não fazem isso. No início eu senti muita falta disso, de falar eu te amo, de abraçar, de beijar. Então eu acredito também que vai muito de como você é, porque eu sou assim, eu não sou de ficar cobrando nada, mas a partir do momento que você você toma a iniciativa de falar, de dizer eu te amo, de beijar, eu acho que de tanto você fazer isso, ele vai acabar também fazendo isso em você. E eu tô falando isso porque aqui em casa foi assim. O meu marido não era de ficar falando eu te amo, de ficar abraçando, beijando, mas eu sou. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu sou uma pessoa muito carismática, eu gosto de dizer eu te amo, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. Então, de tanto eu falar isso pro meu marido, assim, sem ter nada. Às vezes no início ele falava assim, por que você tá me dizendo isso? Porque eu sinto vontade, porque eu tenho vontade de dizer isso. De tanto eu falar isso, ele hoje faz isso pra mim. Isso já sai no automático, quando eu faço uma comidinha mais gostosa pra ele. Ele já chega pra mim, ele já diz que me ama, ele agradece pela comidinha. Então assim, são mais de 5 anos de convivência e eu acho que é uma troca, né? Eu dou e eu recebo em troca, mas no geral o homem português, ele não é assim romântico, ele é mais contido, mais na dele. Agora, uma outra característica do homem português é que ele é muito acolhedor, cuidador, ele cuida da família, ele acolhe muita família, é um homem muito família, então é uma característica muito forte do homem português. É um pouco diferente, né, do homem brasileiro. O homem brasileiro, por exemplo, dia de domingo tem o futebolzinho e a mulher fica em casa e ele vai lá jogar futebol. Isso aqui não acontece. O homem português, dia de domingo, ele sai com a família dele, vai no parque, ou então se for jogar futebol, a esposa também vai junto, ele leva os filhos, então ele é muito acolhedor, ele gosta de cuidar da família dele. E essa é uma característica muito forte aqui do homem português. Outra característica muito forte do homem português, uma característica até que eu não gosto muito, é que esse homem, ele é um pouco acomodado. Por exemplo, ele já tem a sua casa, ele já tem o seu carro, ele já tem a sua família, sua mulher, seus filhos, então ele parou ali, ele se acomodou, ele acha que aquilo vai até o final da vida dele, ele não precisa de mais nada, ele não gosta muito de sonhar muito além daquilo que ele já tem. Então eu acho ele muito assim acomodado, porque sonhar é bom. Mesmo que a gente já tenha a nossa família, os nossos filhos, a gente sempre sonha algo a mais do que aquilo. E eles não, eles ficam ali, para eles a vida é aquilo. Nas férias, tira férias e depois começa a trabalhar, então vamos trabalhar até chegar às próximas férias, você já tem sua família, seus filhos, a mulher que você ama, então eu vou cuidar dela, eu vou cuidar dos meus filhos, eles são muito paternalista. Então eu acho que isso, de uma certa forma, é um pouco, sim, de acomodação, né? Eu acho que sonhar um pouco mais além daquilo que você já tem não faz mal a ninguém. E o homem português é assim, é um pouco acomodado. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas. Você que tinha dúvidas sobre como era o homem português, fiz um vídeo rápido para dizer as características baseado também na minha vida, porque eu sou casada com um português, baseado na nossa vida de casal. Eu espero que tenha tirado suas dúvidas. Não se esqueça de deixar aquele like para nos ajudar a fortalecer o canal, de se inscrever se você não é inscrito ainda. Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo.